Boa noite a todos. Eu comentava mais cedo que eu estava prestes a ocupar mais tempo de vocês. Que o relógio estava parado, eu ia falar, e aproveitar e deixar a palavra fluir. Mas depois que eu falei isso, aí me puxaram a orelha. Não, seria até bom que o pessoal gosta, mas a gente precisa ter disciplina, né? O tempo inteiro a gente precisa ter alguém perto da gente para colocar a gente no caminho todas as vezes que a gente pende mais para um lado ou mais para o outro. Não interessa quem, mas precisamos ter alguém que nos coloque de volta no trilho, porque de vez em quando a gente quer sair com boa vontade, mas mesmo assim não pode, tem que ter disciplina. Disciplina aqui em cima, disciplina aí embaixo. Disciplina o tempo inteiro, senão a gente não consegue progredir. Natal. Eu sei que semana passada os que estiveram aqui já ouviram João Batista discorrer sobre o tema do Natal, né? Eu vou falar a mesma coisa também sobre o Natal, mas vou trazer aspectos diferentes. Não digo a vocês que será melhor ou pior, mas é diferente, eu sei que é diferente porque eu conheço o conteúdo da outra. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Há 2029 anos esteve entre nós o espírito de maior evolução espiritual que o planeta Terra já conheceu. Nem haverá outro de maior projeção do que ele. Falamos do homem que dividiu a história do mundo em duas partes, antes e depois dele. Pode ser até que, para cada um de nós, a gente ainda não tenha conseguido dar a Jesus a verdadeira dimensão do que ele é. Não falo nem de Deus. Deus, a gente, como diz Kardec, a gente não tem ideia. Mas Jesus esteve aqui com a gente. Jesus deixou há 2000 anos ensinamentos que até hoje a gente tenta pôr em prática. Aprender, a gente até consegue aprender, mas pôr em prática não estamos colocando. Porque se estivéssemos colocando em prática tudo que ele ensinou, nós não estaríamos nesse momento de transição. Já seríamos um mundo evoluído, melhor do que o que estamos agora. Então significa que nós não conseguimos ainda colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Precisamos continuar perguntando o que significa, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para o mundo? Jesus é o guia e modelo da humanidade, das nossas vidas. O irmão maior que encarnou na Terra para nos tirar da infância espiritual e da ignorância. Será que todos nós aqui hoje entendemos Jesus como essa definição? Ou ainda estamos tendo dúvidas? Ou ainda achamos que é demais isso? Que ele é menos? No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis revela que Jesus é considerado o governador do planeta Terra. O Espírito Emmanuel, em A Caminho da Luz, explica que, durante a formação do Sistema Solar, Jesus foi designado para zelar pelo terceiro planeta, a Terra. Sua tarefa envolveu planejar e conduzir a formação do planeta usando conhecimentos científicos, não sendo uma criação ao acaso. Este mesmo Emmanuel diz que Jesus Cristo, como Espírito, evoluiu em sistemas solares que nem existem mais. Vejam, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus estava presidindo sua formação. E ele não evoluiu aqui, ele já chegou aqui evoluído, já enorme. Olha o tamanho desse ser.
A gente tem que ter essa noção do tamanho de Jesus, porque ele disse, e tudo que ele disse, ele cumpriu. Ele diz: todas as vezes que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E é sempre assim. É sempre assim. Precisamos não acreditar, mas confiar que é assim, que vivemos assim, que precisamos que seja assim, para que nossas raízes se fortifiquem, para que nossos passos sejam sólidos na direção que ele nos indicou. Após formar o planeta, Jesus liderou o processo de colonização, auxiliado por espíritos elevados, para abrigar e orientar espíritos em reencarnação. Esse processo evolutivo, desde seres primitivos até a sociedade atual, destaca o papel ativo de Jesus na condição do desenvolvimento terreno. Tudo está sob o controle do Mestre. Mas por que ainda temos tanto sofrimento, tantas guerras, tanta violência, tanto egoísmo, tanto orgulho? Pelo que eu falei no início, ainda não conseguimos pôr em prática o que Jesus nos ensinou, ou pelo menos o que ele deixou. E sabe lá quantas encarnações nós já vivemos, e em todas elas eu tenho certeza que tivemos contato com os ensinamentos do Cristo. E retornamos aqui para, de uma vez por todas, consolidar o aprendizado para daqui em diante colocarmos em prática. Eu entendo assim. Para muitas pessoas, em especial no Ocidente e em países de maioria cristã, o Natal é uma data festiva, época de celebração, troca de presentes e reunião das famílias. Nestas festas, por vezes, acaba se esquecendo a real importância dessa data, o nascimento de Jesus. Em muitos lares, o único que não é convidado e não participa das comemorações é exatamente o aniversariante. As pessoas se ligam muito na questão do presentear e ser presenteado. Às vezes, sem pensar. É a tradição. E seguimos a tradição. E passamos a tradição para os nossos filhos, para os netos. E esquecemos do real motivo do Natal, desta data comemorativa. E como estamos falando de uma data comemorativa, agora eu vou passar a trazer informações históricas para fundamentar a minha conclusão lá no finalzinho, lá para as 9h30. Para os cristãos, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. Embora as festividades ocorram normalmente na noite do dia 24 de dezembro e prossiga até o dia 25, não se sabe exatamente quando e como ele teria nascido. Não existe confirmação nenhuma de que dia nem mês que Jesus nasceu. O que eu estou falando agora, repito, vai fundamentar a minha conclusão de hoje. Eu sempre ouvia algumas pessoas falando da incerteza da data do nascimento de Jesus e também o ano que ele havia nascido. E isso sempre me deixou curioso. Até que um dia eu pego um evangelho de bolso que eu tenho, a edição paulina, edição católica, e como por hábito eu pego todo o livro e começo a ler desde a contracapa e vou dentro da data de publicação, logo no iniciozinho tinha uma informação, onde eles informam que Jesus não nasceu no ano 1. A partir daí eu comecei a pesquisar mais e estou trazendo essas informações para vocês hoje. Afirmo, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data é incerta.
É impossível afirmar que Cristo nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Para Fernando Ripoli e Marcelo Carneiro, professores da Universidade Metodista de São Paulo, é importante enfatizar que Jesus não veio ao mundo nessa data e que na Bíblia não há nenhuma menção ao dia. A Bíblia, especificamente o Novo Testamento, os 4 evangelhos, não tem menção à data de nascimento. O Novo Testamento não faz menção a nenhum dia específico do nascimento de Jesus. Inclusive, a palavra Natal não aparece. Na Bíblia, há relatos dos evangelistas sobre o nascimento de Jesus. E eram considerados relatos apenas para confirmar a maneira que Jesus nasceu. Então, por que se comemora Natal no dia 25 de dezembro? Para entender como o Natal adotou o dia 25 de dezembro nos calendários, é preciso entender a origem do cristianismo. Inicialmente, os cristãos eram parte de uma seita dentro do judaísmo. A separação ocorreria mais tarde. Jesus nasceu no seio judeu. Jesus era judeu. Jesus falava para judeus. E para aqueles judeus que o ouviram, compreenderam e passaram a segui-los, que era a minoria, dentro do judaísmo, tornou-se uma seita. Depois que Jesus desencarna e sua mensagem começa a se espalhar pelo mundo, o cristianismo passou a ser uma religião independente, separando-se totalmente do judaísmo. Em 325, os cristãos antes perseguidos no Império Romano passaram a ter liberdade de culto. Em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial dos romanos. E aí a gente está cansado de assistir filme, de fazer leituras sobre o massacre de cristãos que estavam nas catacumbas fazendo cultos, e o exército romano ia lá e matava, prendia, levava para os circos. Toda a miséria eles sofreram. Mas, posteriormente, passou a ser tolerado. E depois passou a ser religião do Império Romano do Ocidente, porque do Oriente já era há bastante tempo. E aí aconteceu o que a gente conhece aqui como sincretismo religioso, que nós temos os santos da Umbanda com os santos da Igreja Católica, que os escravos associaram aos santos católicos para poder cultuar os seus santos e não serem perseguidos. A Igreja Católica nascente fez a mesma coisa, porque Roma tinha Deus para tudo. Deus da guerra, Deus do vinho e o Deus Sol, que era o Deus mais importante para a época de Roma naquele momento. Então vejam, a tradição cristã escolheu uma data, muito provavelmente um movimento missionário aproveitando a deixa cultural existente, pois havia toda uma tradição dos povos na antiguidade com o chamado solstício de inverno no hemisfério norte. E entre os romanos havia a adoração do sol invicto, então foi uma oportunidade para os cristãos ressignificarem a festa. Se eles comemoravam esse sol invicto, que era uma festa enorme, que todo mundo abraçava em Roma, a igreja disse, bom, vamos comemorar o dia do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E começou a comemorar. O tempo foi passando, o culto aos antigos deuses romanos foram ficando para trás, mas a Igreja Católica permaneceu firme. E o dia 25 de dezembro chegou ao Ocidente como a data do nascimento de Jesus. Primeira explicação. Segunda, baseado nos cálculos do monge Dionísio, o Pequeno, no início do século VI, 525 d.C., o calendário da era cristã fixa seu início no nascimento de Jesus, que teria sido em 25 de dezembro do ano 753 de Roma, para que coincidisse com o início de um ciclo pascal. Quando Jesus nasceu, Roma já tinha 753 anos, o Império Romano. Vejam que 500 e poucos anos depois, a Igreja Católica entende de fazer um novo calendário, que é o que nós vivemos hoje.
O povo judeu tem um calendário com 5.000 e poucos anos. Nós temos 2024. Calendário católico. Isso não é crítica não, tá? É história. Conforme Mateus capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 1, 5, capítulo 2, 1 a 2 e 3, o certo é que Jesus nasceu menos de um ano antes da data de Herodes I, o Grande, o qual se deu precisamente em abril de 750 do calendário romano. Isto Roma tem escrito. O romano escrevia sua história, documentava sua história. Conforme escreve Flávio José. Portanto, o nascimento de Jesus se deu no ano 749, ou seja, no ano 5 antes da data marcada por Dionísio como o ano 1 da era cristã. Ou seja, Jesus nasceu 5 anos antes do ano 1. Se Jesus nasceu 5 anos antes do ano 1, ele não desencarnou aos 33, desencarnou aos 38, um pouco mais ou um pouco menos. Porque houve um erro no calendário. E por que houve esse erro? Porque nós tínhamos um ano com 10 meses. Nós estamos no 10º mês. É só prestar atenção. Outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Depois é que os meses de fevereiro e de agosto foram incluídos no calendário. Essas contas fazem bastante diferença, porque não existia ninguém na época capaz de estabelecer, como nós temos hoje, um ano com 365 dias e algumas horas, que é o tempo que a Terra dá para completar um círculo em torno do Sol. É para culpar alguém? Não, mas aconteceu. Sigamos. No entanto, a data exata do nascimento de Jesus é incerta. Alguns historiadores acreditam que Jesus nasceu entre 9 de março e 4 de maio do ano 5 a.C. E eu, somente com uma ideia, também não acredito que tenha sido nessa data. E olha que eu não estudei, não pesquisei essa parte. Mas eu digo o seguinte, se João Batista nasceu realmente no dia 24 de junho, Jesus deve ter nascido final de setembro, começo de outubro, já que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Mas como eu não tenho certeza, isso fica somente no achismo, no meu raciocínio. Vou mudar a minha abordagem agora. Vamos contar uma historinha. O presente de Natal. Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Esperava ansiosamente o cair da noite, para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho, mas como o sono era maior do que sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou que seu pé de meia não estava lá e que não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios d'água, observava atentamente o seu filho e esperava tomar coragem para falar que seu sonho não existia e com muita dor no coração o chama. Meu filho, venha cá. Papai? Pois não, filho. Papai Noel esqueceu de mim? O pai abraça seu filho. Ele também esqueceu do senhor, papai? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. Pulou não, meu filho. Os dois foram caminhando sem rumo, até chegar num parque e ali passearam, brincaram e se divertiram durante o resto do dia, voltando somente no começo da noite. Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o Senhor me deu.
Desejo que todos os natais que eu passe faça com que meu pai esqueça de seus problemas e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, por descobrir que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o Senhor desperta nos natais. Obrigado. E foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite ao seu filho, o pai viu o bilhete. E a partir desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele e começou a fazer com que todo dia fosse o Natal para ambos. Autor desconhecido. O autor pode até ser desconhecido, mas a verdade todo mundo conhece. O amor que nós entregamos não somente a filho, mas que nós devotamos a qualquer ente que está próximo a nós. Essa proximidade pode ser um familiar, ou alguém que trabalha conosco, ou para nós. Todas as vezes que devotamos um tempo, devotamos nossos ouvidos para qualquer pessoa, já faz uma enorme diferença na vida de alguém. E nas crianças fazem mais ainda. E para as crianças do futuro, dos futuros adultos, muito mais. Agora eu vou pedir para vocês me acompanharem. Vocês conhecem essa música? Vocês conseguem cantar comigo? Tem que ser todo mundo. Para ajudar, eu vou tocar aqui. Todo mundo, sem exceção. Até quem falar que não tem voz, tem que cantar. Nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Vamos lá. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma esperança. Sei talvez que lá atrás já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Está cheio do tempo de enxugar o canto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com alegria e esperança. Deixe que esse canto lave pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho que ainda fez. Atenção para o futuro, vem da alma e do coração.
buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com minha esperança. Deixe que esse canto vai vibrando no mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor puro que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Vejam, todos nós somos chamados a fazer alguma coisa. E quando a gente começa e exemplifica, outros irão se juntar a nós. Assim como nós fizemos agora. Começamos com timidez, aí o outro estava cantando, eu vou cantar também. É bom, e aí a gente gera uma energia que a espiritualidade aproveita para fazer os trabalhos espirituais e em prol de nós próprios. Tenho certeza que está todo mundo assim, leve, alegre, feliz, contente, porque neste momento que nós estávamos cantando juntos, éramos um só. E podemos fazer isso sempre. Devemos fazer isso sempre, não de vez em quando. Devemos nos unir para fazer o bem. No livro, não sei se Mensageiros ou A Caminho da Luz. Mensageiros. André Luiz nos conta que na reunião da Casa Espírita se formou uma luminosidade tão grande que alcançou quarteirões da cidade. E o alcance desta luz levou paz, levou cura, levou harmonia. E quando a gente está unido, quando nós estamos unidos nos bons propósitos, nós fazemos a mesma coisa. Porque todas as vezes que um ou dois estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente, não somente nas reuniões, mas nos trabalhos. Todo trabalho para o bem, no bem, Jesus estará presente. Ele não ia trazer ensinamentos e deixar a gente largado. Ele está junto. Nós precisamos aprender isso. Sempre será tempo de enxugar o pranto do mundo. Ah, mas o mundo é muito grande. O mundo que te toca, o que está perto de você. Então, mais música. Não vamos cantar. Mas se a gente é capaz de espalhar alegria como fizemos agora, se a gente é capaz de toda essa magia que fizemos agora, então eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Porque se nós não sabemos quando Jesus nasceu, temos que fazer de cada dia do ano o Natal. E a gente não sabe. Jesus nasceu quando? Não sabemos. Então vamos celebrar o nascimento de Jesus todos os dias do ano, de qualquer ano, qualquer lugar, qualquer momento. Todo dia é Natal. Não porque a gente vai fazer festa todo dia, mas porque todo dia nós iremos cumprir à risca o que Jesus nos ensinou. Não interessa se foi 25 de dezembro, se não foi. Se foi em maio, se foi em junho. Seria bom que tivesse sido 30 de setembro, porque aí é o dia que eu nasci e estava bom demais. Não interessa, gente. Interessa que Jesus nasceu e continua vivo entre nós, nos amparando, nos ensinando de todas as formas que Ele pode. Não interessa se nós estamos surdos ou cegos, insensíveis,
Ele está presente. A minha mensagem de Natal é essa. Façamos todos os dias um Natal. Afinal de contas, todos os dias tem gente nascendo. Nascendo aqui, recebido com festa, com alegria, e nascendo do outro lado da vida, porque retornam e são recebidos também com festa. Todo dia é Natal. Todo dia é dia de nascer. Todo dia é dia de comemorar o Cristo e todo dia é dia que nós podemos nascer para uma nova vida. Não aquela história, eu vou ser um novo homem. Não, não é isso. É crescer, melhorar um pouquinho a cada dia. Não adianta a gente querer mudar de repente ou no estalo. Tem uma frase que vocês nunca ouviram falar. A natureza não dá saltos. Nós somos natureza, logo nós também não damos saltos. Nós evoluímos, passo a passo, ou um degrau após o outro. Se cada dia eu começar a fazer de Jesus o meu guia, a cada dia eu estou sendo melhor que o outro. Então eu também estou nascendo para Deus. Não pode ser diferente. A gente tem que conhecer a história, saber o que a história trouxe para nós, compreendê-la e saber viver. Uma banda conhecida da maioria de vocês, Legião Urbana. Um trechinho da música diz assim: não se pode fechar os olhos, não se pode olhar para trás sem se aprender alguma coisa para o futuro. Não é olhar para trás e ficar preso ao passado. É olhar para trás, tirar algum aprendizado, porque lá na frente nós vamos usar esse aprendizado. Aprender com o passado é isso. Não é ficar preso lá atrás, mas é para frente. Olhar para frente, sempre. Atrás a gente não vai encontrar mais do que o que nós já sabemos. Vamos olhar para frente e fazer, sim, Natal todo dia. Mensagem de Chico Xavier, ou melhor, mensagem de Meimei por Chico Xavier. Não importa se diga que cultivas a bondade somente quando o Natal te deslumbra. Acho que deve acontecer com vocês também. Eu vou tentar dizer o que é. Quando nós estamos aqui em Sergipe, na época de maio, junho e julho, a nossa brisa não é fresca, a gente sente na pele. Nesta época, tem alguma coisa fresca, a gente sente, né? É sensação. E quando chega essa época de Natal, eu sinto algo diferente no ar. Algo que foi plantado por alguém que eu já falei aqui, a minha avó. Minha avó teve 7 filhos, genros e noras, netos, mas enquanto ela esteve viva, ninguém tinha ousadia de passar o Natal longe dela. E aí um dia desse eu fiz uma comparação e depois eu fiquei rindo porque eu fiz a seguinte associação. Nessa época do ano, minha avó parecia uma galinha. Porque a galinha, quando abre as asas, ela abarca todos os seus pintinhos. É nesse sentido. E era assim que ela fazia. Ela cuidava de todo mundo e todo mundo parecia que voltava a ser criança. Todo mundo obedecia. A gente brigava, ela botava no lugar. Do jeito dela, sem violência. E a minha lembrança do Natal é a família reunida. Menino correndo para um lado, menino correndo para o outro, eu no meio, né? Lógico. Meus tios fazendo uma coisa, fazendo outra, e uma das tarefas. Como tinha que arrumar a casa, cada um fazia alguma coisa. A minha função durante muito tempo
era lavar a entrada da casa, encerar e depois dar o polimento para deixar brilhando. Eu nunca reclamei disso porque eu dava graças a Deus que eu não tinha que lavar os banheiros, que até hoje eu não gosto de lavar banheiro. Então eu ficava feliz. E cada um fazia sua atividade, terminava e a brincadeira se ia. Então eu lembro disso. E eu ganhava presente todo ano. Eu não lembro dos presentes, porque era o que menos importava. Assim como a história do garoto que não recebeu presente no Natal, mas passou o dia com o pai. É a unidade, é a harmonia. E a gente não ia para a igreja. Não tinha missa do galo, não tinha missa de nada. Mas o tempo inteiro a gente falava de Jesus, não da forma que ele nasceu, pobrezinho, não, do que ele estava ensinando até hoje, das lições que ele deixou e o que a gente precisava seguir. Essas são as minhas lembranças de Natal. E por isso que quando chega essa época do ano, eu sinto, não consigo pegar, mas eu sinto no ar essa energia. De onde é, não sei, mas é boa. E a gente deve cultuar e cultivar coisas boas. Seguir em frente. Aí segue meu e-mail. Comecemos a viver Jesus, ainda que seja por algumas horas. De quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes. Tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Olha que lição interessante. Não importa se nós estamos com Ele de vez em quando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que interessa é que estejamos com Ele, até que isso torne-se o hábito diário. E estar com Jesus diariamente significa que nós estaremos bem. Vamos conseguir viver maravilhosamente. Opa! Quantos relatos nós temos no livro de, por exemplo, Humberto de Campos, falando das passagens de Jesus? Todo mundo feliz porque conviveu com Jesus. Não é? Imagina, estar com ele, Emmanuel, no encontro que teve com Jesus. Diz que a energia era tamanha que ele não conseguia encarar. Aqueles que, Pilatos, que queria condená-lo, se sentia pequeno perto de Jesus. E nós podemos também fazer a mesma coisa, conviver com ele. Só depende de nós. Porque ele está perto da gente. Só esperando que a gente dê a mão. Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, também psicografia de Chico Xavier. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é o nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Nossa missão: fazer um mundo melhor. Para todos, não só para nós. Eu vou ler de novo isso aqui. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente, mas, acima de tudo, a repetida mensagem do Cristo, que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é o nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Não tem como a gente não amar o mundo se foi ele que nos recebeu, nos dando a oportunidade de evoluir. Não foi outro planeta, foi a Terra. Quem dirige? Jesus, por misericórdia de Deus. Esse planeta é maravilhoso, apesar da dor. Mas nós sabemos que a dor é o mecanismo para a gente sair do lugar, para a gente avançar. Tudo Jesus.
O convite do Natal, à luz da doutrina espírita, é para praticarmos a caridade, fazendo por nossos irmãos o que Jesus espera de nós. Doações são sempre muito bem-vindas, mas sigamos além, repartindo também o pão da paz, da felicidade, do perdão e do amor. Quando eu faço uma doação bem material, eu estou celebrando o Natal. Só que, quando eu reparto o pão da felicidade, da paz, do perdão e do amor, eu estou vivendo o Natal. Porque nos faz bem presentear as pessoas. Muito bem. Mesmo que seja uma lembrança. Quem recebe também se sente bem. Mas como a gente consegue dar mais do que um bem material, que vai ficar guardado, ou então a gente vai comer, ele vai desaparecer. Mas quando a gente consegue dar mais que isso, algo que fica no coração e na mente por muito tempo, é mais valioso para todos. Para quem dá e para quem recebe. E aí, gente, a gente tem que entender que a literatura que chega até nós, por diversos médios, vários espíritos, que nos trazem várias lições, vários ensinamentos, várias histórias, não é para a gente ler e deixar a história lá. É para a gente ler e trazer a história para cá. É para a gente ler e botar na cabeça. E depois, nas mãos, na voz, nos pés, ou em movimento. Porque, sinceramente, o que é que nós fazemos simplesmente chegando na nossa ceia de Natal, junto com nossos familiares, e celebrar o aniversário de Jesus, puro e simplesmente comendo e bebendo? Eu vou fazer isso, mas com outro sentimento, com outra ideia, sabendo que o Natal não é só ali. Ali é simbólico. O Natal a gente faz todo dia, desde que a gente entenda que precisamos fazer exatamente o que Jesus nos ensinou. Se ainda não conseguimos, vamos fazer um pouquinho. Um pouquinho hoje, um pouquinho na sexta, um pouquinho na segunda, e vamos fazendo, até que consigamos fazer todo dia. Até que consigamos fazer todos os dias. Porque Jesus, enquanto esteve aqui, todos os dias ele fazia. Ele não se omitia. Enquanto ele esteve encarnado, mesmo naquelas passagens em que não estão registradas nos evangelhos, ele estava servindo, ele estava amando, ele estava ensinando. Quando não ensinava com palavras, ensinava com atos. Isto também foi ensinado. Façamos em comunidade. Nos unamos para o bem, não somente para cantar. E podemos fazer isso anonimamente. Se você tem afinidade com alguém aqui da casa ou não, alguém de outra religião, fulano, eu soube que tem um local ali que está precisando de ajuda, vamos fazer alguma coisa? O que é que precisa lá? Precisa de 10 telhas. Consigam as 10 telhas, botem no lugar. É muito para quem fez, não é não. Mas para quem recebeu, é. A gente precisa estar atento a essas coisas. Que volta e meia nos toca. E a gente muitas vezes, não é maldade,
mas a gente não percebe, a gente não está atento. Tudo isso que eu falei, tudo, tem um só nome: Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Admiro. Eu acho que só tem, dos que estão lá em cima, né? Só tem uma entidade, vou chamar assim, que eu venero mais, que é Maria. Mas eu sou fã de Jesus. Fã de conversar, como se ele estivesse aqui do meu lado, como amigo. Eu não olho para Jesus para cima, até falta de respeito, não olho assim para ele não. Olha assim. Porque é assim que a gente tem que encarar a divindade. Como seres, todos eles, que estão dispostos a ajudar. Ou vocês pensam que evoluir é para outra coisa? Todo ser que se torna ser superior, volta para ajudar. A função dele é ajudar, ajudar e ajudar. Vamos começar a ser superiores logo aqui. Vamos começar a ajudar. Como, quando a gente puder. Vou terminar dizendo o seguinte, que vocês ouviram o ano inteiro. Precisamos ser assim para que a nossa encarnação valha a pena. Porque se não for assim, a gente está perdendo tempo. E quem sabe se teremos a oportunidade de voltarmos para esse planeta querido, ou se voltaremos para um planeta ainda primitivo. Eu prefiro aqui. Eu prefiro encontrar com todos vocês por aqui. Eu prefiro continuar estando com vocês por aqui. Essa encarnação eu sei que eu ainda tenho muito tempo de vida, então vocês vão ter que me aturar bastante. Mas, para que vocês me aturem, eu vou adoçar a boca de vocês, desejando boa noite, desejando Feliz Natal e que o Ano Novo seja iluminado. Mas iluminado de verdade. Iluminado dentro dos corações. E que a prosperidade, essa, seja infinita. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.